Obrigada, Jonas, obrigada a todos, boa noite. Vamos lá, que hoje é véspera de feriado, vocês devem estar cansados, a Ana Luísa ainda está voltando para casa, né? É um prazer ver vocês todos aí, os que têm fotinho, quem não tem, depois a gente, quem sabe, ver. E, assim, falar para vocês também que, além de trabalhar aqui na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência de Vigilância, eu faço parte do grupo que está nesse projeto da Fiocruz, junto com a CESAL, né? E que tem sido uma experiência muito legal, mas que a gente foi um pouco interrompido pela pandemia, então, assim, a gente estava podendo frequentar Campo Grande, indo sempre, e depois ficamos com essas restrições, as medidas restritivas, e aí, com menos participação ativa aí junto a vocês, mas estive aí mês passado, em março, para uma reunião, para a gente poder ver os nossos próximos passos, e dizer para vocês também que eu também trabalho atualmente, nós temos um centro de operações de emergência em saúde aqui no município do Rio para a Covid, onde eu também faço parte do grupo de análise. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para poder começar conversando com vocês. Está todo mundo conseguindo ver? Jonas, está certinho? Certinho, Sim. todo mundo vendo. Ótimo. Então, assim, eu queria falar um pouco para vocês, né, dessa questão da Covid. Eu venho trabalhando com a Covid desde que começou a pandemia, mas do ponto de vista da vigilância, né? Não na ponta, um pouco diferente da atuação de quem está na atenção primária, de quem está na urgência e emergência, de quem está trabalhando nos CTIs, né? Mas avaliando todo esse trabalho, né? E avaliando o que tem acontecido com a nossa população pelo fato de fazer a vigilância de casos e óbitos de Covid. Então, só para lembrar, né? Nós começamos essa questão ainda em 2019, era 31 de dezembro de 2019, quando a OMS fez o alerta de que havia casos de uma pneumonia de causa desconhecida, uma pneumonia atípica na China, e isso, né, no único local que vocês podem ver aí, que era na província de Wuhan, né? Aliás, cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde isso começou. Inicialmente não se sabia do que se tratava, mas sempre uma questão, pela experiência de a China já ter tido a SARS anteriormente, né? Isso levantou várias questões, da questão do risco que essa pneumonia apresentava, não se sabia o agente ainda, mas já tinha a questão do risco, né? Todo mundo lembra dessas fotos dos pacientes e corpos sendo transportados como se fossem astronautas levando, era uma situação que trazia medo para as pessoas, né? E, obviamente, o maior risco era a questão da transmissão pessoa a pessoa, era o grande medo, né? Que no início diziam que tinha sido iniciado no mercado de carnes, uma transmissão zoonótica, será que vai ser pessoa a pessoa? E nós vimos que foi, né? E como foi. E tudo isso, né, levando à questão de como articular uma resposta, inicialmente uma resposta local na China, que desse conta de não permitir o espalhamento, né, como aconteceu com a SARS foi contida, né, houve uns poucos casos fora da China, mas tudo contido. Depois veio um vírus semelhante, né, o MERS, na Arábia Saudita, que também está contido nesse momento, não se espalhou. Né? Essa questão da contenção é muito importante, porque se não há contenção com o nível de integração que o mundo tinha, né, por viagens aéreas, etc., o risco de pandemia era muito grande. E aí, né, veio a questão dessa pneumonia, logo depois começou esse monitoramento, esse é detalhe do primeiro boletim do Ministério da Saúde sobre o evento de monitoramento internacional, que é como se chamam esses eventos, né, que podem trazer prejuízo à saúde global. E então essa pneumonia de etiologia desconhecida foi um alerta, ainda não tinha o agente, né? E nós provavelmente estamos falando de uma síndrome gripal e de uma pneumonia viral, né, pelos aspectos que a gente pode ver na tomo, da questão do infiltrado em vidro fosco, essa questão que fala muito a favor de uma pneumonia viral. Nesse primeiro boletim, ainda não tinha grandes coisas, né? A gente sabia
sabia dos casos. Então, um exemplo de monitoramento da vigilância, né, do papel que a vigilância tem, é mostrar para vocês o número, em que a gente se baseava, né? Notícias capturadas na mídia. Então, os primeiros relatos, né, a partir de 31 de dezembro, quando a OMS, então, alertou a comunidade internacional, você vê que lá desde 16 de dezembro já tinha uma ou outra notícia falando, em algum lugar já se capturava na mídia uma história de pneumonia na China, mas depois isso foi crescendo, né? E isso é uma das coisas que existe um serviço próprio para captar rumores, né? Que é o CIEVS, né? Que é o Centro de Informação de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que temos no nível nacional, temos no nível estadual, e já temos em Campo Grande, né? Nós tínhamos a URR, a Unidade de Resposta Rápida na CESAL, vinculada à Superintendência de Vigilância e Saúde, mas agora, depois da pandemia, foi para o nível de CIEVS também. Então, também temos um CIEVS aí em Campo Grande. A definição de caso para vigilância, né? Falando de qualquer doença nova, a definição de caso é o primeiro passo para que a assistência possa identificar casos suspeitos e notificar ao serviço de vigilância ou ao CIEVS quando é uma doença nova, quando é uma doença emergente, quando é um fato inusitado, o CIEVS é que deve ser alertado, né? Então, o Ministério da Saúde fez uma definição de caso preliminar para ajudar a identificar os possíveis casos. Qual era a nossa grande preocupação? Pessoas que voltassem de viagem da China inicialmente, né? Depois vocês vão lembrar que isso se espalhou e que não foi só da China o problema, né? Então, por que a gente faz vigilância, né? A vigilância é uma forma de construir um conhecimento sobre a doença, né? Porque a gente sabe que epidemias de vírus respiratórios são uma ameaça constante. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, mas existe um plano internacional coordenado pela OMS que era para o combate à doença X. A doença X era uma doença misteriosa que poderia aparecer de uma hora para outra e causar uma pandemia, né? E aí nós tivemos, então, a emergência da Covid, a identificação do coronavírus, né? Então, nessa coisa da identificação, a gente precisa entender como é essa doença. Por isso, a gente faz uma definição de caso inicial, para que a gente possa, então, ajudar a assistência a identificar os casos, porque não é a vigilância que vai para a rua ficar procurando casos. Quem está atendendo, seja na atenção primária, seja na rede de urgência e emergência, é que vai fazer essa identificação e avisar a vigilância, né? Às vezes, os casos vão ficando tantos como nós estamos passando agora por a pandemia, que só uma vacina, dado que é uma doença viral, só uma vacina poderá ajudar a gente a conter finalmente essa pandemia, né? Nesse momento, a gente trabalha com a vacinação, que está indo devagar, né? E com as ações de mitigação, que visam reduzir os danos e mortes, enquanto não temos as vacinas para todo mundo, por exemplo. A gente precisa se preparar para uma resposta. Os gestores, desde o prefeito, governador, presidente, secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, chefes de serviço, né, a atenção primária, a urgência e emergência, a gente precisa se preparar para uma resposta. E para se preparar para uma resposta, a gente tem que conhecer um mínimo da distribuição dessa nova doença, um mínimo de quem são as pessoas afetadas, aonde elas estão e há quanto tempo elas estão sendo afetadas, né? E, seguindo a isso, nós tivemos, em tempo recorde, a identificação do agente etiológico, que nos ajudou a poder produzir testes de laboratório para a identificação do coronavírus, poder testar medicamentos contra o coronavírus, no que não fomos muito felizes até agora, e produção de vacinas. Então, a gente teve, nessa doença, nós tivemos uma resposta muito rápida da comunidade científica. Já a nossa resposta, como governos, como serviços, não foi tão boa. Nós não tínhamos as condições todas, vocês lembram que havia uma escassez de equipamentos de proteção individual, escassez de respiradores, né? Não tínhamos tantas vagas de CTI quanto eram necessárias, não se esperava por uma coisa dessa, né? E, em relação aos testes de laboratório, lembrar que tudo bem, que você pode começar a desenvolver um teste no que a gente chama um teste in-house, né?
o laboratório prepara, faz lá um primer e começa a identificar o coronavírus, mas a gente precisava testar muita gente. Então, ficar preparado para testar muita gente em larga escala é uma coisa que demora, não é rápida, né? Mas nós temos visto o quanto isso tem avançado rapidamente. Então, a assistência que dá o alerta e participa ativamente, notificando os casos suspeitos. Se é uma doença que está ameaçando a saúde global, nós precisamos notificar. Notificar, às vezes, parece aquela coisa assim, meu Deus, já passei o dia atendendo e agora eu tenho que fazer as notificações de todos os meus casos suspeitos. Ninguém fica muito feliz com isso, mas é uma coisa necessária, é parte do nosso trabalho. Por quê, né? Porque a gente vai lá, desenvolve uma maneira de notificar. Pode ser um papel, um aplicativo, pode entrar direto em computador ou tablet, num site, qualquer coisa, mas nós temos que juntar dados, arrumá-los, termos essa oportunidade dessa entrada de dados para poder analisar e construir informação para a ação. Para quem está lá na ponta, atendendo um monte de casos, trabalhando sem parar, tendo que fazer teste, ver resultado de teste, atender um paciente, atender tudo que além da síndrome gripal que está chegando para vocês, né? Pré-natal, puericultura, idosos, adultos com hipertensão e diabetes, tudo isso fica parecendo que, nossa, mais um papel para eu preencher. Mas vejam bem, se a gente não juntar a informação, a gente não conhece, a gente não sabe onde a gente está e a gente se planeja mal. Então, a gente precisa de dados para ter informação para a ação. Bom, e aí, hoje, né, já está tudo muito melhor estabelecido. No início era aquela coisa, todo caso era informado por CIEBS, no caso de vocês, para o URR. Hoje, a coisa está mais estabilizada e a gente tem 2 grandes sistemas de notificação. O ESUS notifica para síndrome gripal, né, que é também conhecido como ESUS-VE, onde qualquer profissional pode se cadastrar, faz o cadastro e pode dar entrada nos seus casos diretamente no computador e fazer a informação, colocar toda a informação do caso, colocar a informação de teste, resultado dos testes e do o que aconteceu com o segmento, né, o desfecho do paciente. E para os casos graves, né, da síndrome respiratória aguda grave, a entrada, então, é feita no CIVEP-GRIP, que de forma diferente, né? As notificações até hoje ainda são em papel, ou por e-mail, ou por WhatsApp, mas não há pontos individuais de digitação como o APA, cada um pode se cadastrar, é diferente ainda. É um sistema mais antigo, que não aguenta acessos múltiplos, então a coisa é um pouco mais complicada. Mas no caso da atenção primária, vocês já estão acostumados com o ESUS-AB, e vocês têm também o ESUS-VE, ou ESUS Notifica. Bom, então, eu já falei um pouco de por que notificar, né? Mas só consolidando um pouco essa questão, a gente, nesse caso específico da Covid, né, trata-se de uma doença nova da qual ainda se sabe pouco. Precisamos saber o quanto as pessoas estão sendo afetadas no tempo e lugar, precisamos planejar ações e, para isso, os números vão apontar quem são os grupos vulneráveis, a nossa necessidade de leitos, e vamos poder fazer o acompanhamento. E o desenho da curva epidêmica ele vai dizendo para a gente que rumo a epidemia ou a pandemia está tomando. Isso é super importante. Hoje a gente faz o acompanhamento praticamente olhando as curvas de atendimento na atenção primária, a curva de atendimento na urgência e emergência, a curva de internações e a questão da ocupação dos leitos, principalmente CTI. Esses dados, somados aos dados que estão no ESUS, VE e no CIVEP, e também a gente também tem que usar o sistema de informação de mortalidade para ver os óbitos, né? Isso dá para a gente um conhecimento hoje muito maior, né? Para ter respostas, como agir. Vocês viram que Campo Grande teve uma trajetória que não foi muito afetado inicialmente, mas fechou cedo, conseguiu segurar bastante, depois foi ter a sua curva mais à frente. Se a gente bota cidades diferentes, a gente vê que no Brasil cidades diferentes tiveram tempos diferentes para o que se chamou de primeira onda, quando depois, com o espalhamento e com essas novas
variantes, a gente viu que as curvas, de repente, subiram todas ao mesmo tempo. Fez um outro desenho. Então, só relembrando, né, aqui nós estamos em 4 de março de 2020, o epicentro era a China, era a cidade de Wuhan, principalmente. Vocês veem ali que nem era a China inteira, já só um pedaço ali mais ali de Wuhan. E alguns casos já despontando na Europa, Austrália, mas nós tínhamos nessa época, nessa data, 92.880 casos, com 3.168 óbitos. Ontem, nós tínhamos 142 milhões de casos e 3 milhões de óbitos. E vocês veem que a China ficou muito mais clara, muito menos vermelha, e a gente hoje tem os problemas como o Brasil, né, como a Índia, que estão praticamente fora de controle, porque a gente não está conseguindo segurar o número de casos, a gente está com uma média móvel no país tendendo a estabilização em patamares muito altos, o que não é confortável para ninguém, com novas variantes circulando e risco de novas variantes emergirem, né? Então, isso saiu do controle, nós tivemos uma paralisação da atenção primária em todo o país, na primeira onda, com aquela questão de vamos ficar em casa para achatar a curva, e agora, não, a atenção primária está aberta, a atenção primária está vacinando, a atenção primária está atendendo, o que aumentou muito o volume de trabalho na atenção primária e trouxe todos essas consequências que nós estamos vendo, que eu não sei se vocês já viram, mas já saiu na mídia, né? A questão de que a expectativa de vida no Brasil foi reduzida em 2 anos. Então, isso assim é quase que inacreditável, além do número de óbitos que a gente está tendo, né? Com a perda de vidas que a gente está tendo, os avanços que a gente tinha conquistado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas no Brasil, etc., né? Já perdemos 2 anos disso, quer dizer, a gente está andando para trás. Então, vamos falar um pouquinho do papel da atenção primária, né? Só para reforçar, porque eu acho que vocês estão ouvindo isso sempre, né? A questão de que temos que suspeitar dos casos, né? Então temos que ter em mente que a síndrome gripal hoje é a principal apresentação dos casos iniciais, né? A questão da febre, a questão da tosse, a questão da coriza, a questão da dor de cabeça, da cefaleia, que é muito comum também, dor no corpo, né? E vocês, ano passado, ainda estavam numa epidemia de dengue quando sobreveio a Covid. Esse ano a dengue está mais calma em Campo Grande, né? Mas temos que estar sempre atentos, porque ela sempre pode voltar, né? E aí, testar os casos suspeitos. Vocês têm uma questão de testagem muito boa, eu acompanho diariamente, eu recebo o boletim da CESAL, né, da vigilância da Covid, e vocês conseguem testar, então, assim, tem que testar, tem que acompanhar, tem que orientar, né? Muitas vezes vocês já estão acompanhando pacientes pela questão da desenvolvimento da hipoxemia, né, porque a hipóxia silenciosa pode ser um fator de agravamento e óbito, sem atenção, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre na cabeça de vocês. A questão do isolamento, do caso e dos seus contatos, e o rastreio de contatos, que é a coisa mais difícil de ser feita em todos os lugares, com exceção da Coreia do Sul, do Japão e da China. Não consigo imaginar outros 3 lugares que tenham feito com mais sucesso. Quer dizer, a Nova Zelândia e a Austrália também fizeram muito bem, mas conseguiram segurar tanto que nem sequer tiveram muitos casos, né? A China é um caso diferente, né? Foi lá que começou, eles tomaram várias providências e eles têm um regime de Estado, né, que permite que feche-se tudo e todo mundo aceita, é completamente diferente do que tem acontecido no resto do mundo. Mas o Japão também tem conseguido manter muito bem, mas nós precisamos fazer esse rastreio de contato, porque as pessoas têm que entender que, mesmo assintomáticas, elas precisam estar isoladas se elas são contato, né? Enquanto não se estabelecer se estão doentes ou não. Porque uma grande maioria é assintomática, e as pessoas estão no transporte público, as pessoas estão no seu trabalho, as pessoas estão nos serviços essenciais assintomáticas. Então, se alguém tem um caso positivo na sua família, né, na sua casa, onde mora, tem que ficar isolado, tem que cumprir a quarentena, porque é isso que está espalhando, né? Porque a gente sabe que a gente não consegue imediatamente testar todo mundo, sabe que tem tempos certinhos para fazer, quando é que a gente faz o PCR, quando é que a gente faz
o teste sorológico, né, seja o teste rápido da sorologia, não adianta fazer na hora, correndo para todo mundo, né, porque tem os tempos em que é melhor. Então, dá muito trabalho. E, além disso, a questão da notificação, que nos permite ter, então, o cenário epidemiológico de cada cidade, né, de cada território. Bom, só para mostrar, então, assim, a gente não podia deixar de falar da questão do cenário epidemiológico atual. Quando a gente olha para o Brasil, vocês veem que nós estamos em patamares altos, quanto mais próximo da data atual, né? Por exemplo, a semana epidemiológica número 14, ela já fica mais baixa do que as anteriores, mas a gente nunca sabe se aquilo não vai encher ainda, porque a notificação sempre tem um certo atraso dos casos graves, e isso pode fazer com que a gente tenha um atraso de notificação que vai ser acompanhado depois, né? E a questão dos óbitos, que não é bom para ninguém, né? É uma questão, assim, todo mundo hoje conhece, assim, aqui no Rio, pelo menos, todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, quando não perdeu na sua própria família, conhece alguém que perdeu alguém, né? Então, para a Covid. Então, é uma luta muito grande, é uma dificuldade muito grande e, assim, o papel de vocês na atenção primária é tentar conter esse espalhamento, né? O que é muito difícil. Na situação de Campo Grande, né, que eu falei para vocês que eu recebi o boletim de ontem, que a gente recebe, eu recebo todo dia, vocês veem que vocês têm tudo... a vigilância está bem armada em Campo Grande, ela está trabalhando 24 horas por dia, super armada, com a informação que vocês estão produzindo, né? Então, assim, tem os casos que entram pelo SUS, os casos que entram pelo CIVEP, a questão, se vocês olharem a curva ali em vermelho, o ano 2021, como a curva subiu, né? Ela agora parece estar numa descendente, mas as últimas semanas sempre são uma preocupação, né? Elas sempre enchem para trás, né? Porque a notificação nunca se consegue que a notificação ande par e passo com o que está acontecendo. Por isso que a gente presta atenção nos atendimentos, tanto de atenção primária quanto de urgência e emergência, porque esses são mais real time, eles aparecem mais rápido, né? Mas vocês têm teste, vocês veem lá quantas pessoas já foram testadas, né? Quantos casos foram descartados, vocês têm essa contabilidade também para ver isso. Então, vocês também têm uma plataforma de acompanhamento, né, dos casos que estão na atenção básica de rastreio de contato. Quando eu fui aí mês passado, eu tive a oportunidade de conhecer essa plataforma e ver que estão lá os casos, que estão lá os contatos, se o contato evolui para caso, está lá a informação, é muito interessante. Bom, e aí, se não bastasse já todo o trabalho de identificar a doença, notificar a doença, veio a vacina. A vacina é uma bênção, né? Porque as vacinas têm, neste momento, o objetivo de reduzir casos graves e óbitos. Não são vacinas que vão evitar 100% dos casos nesse momento. A gente sabe que as vacinas liberadas até agora têm eficácias que não, assim, que são boas, né? Com a Coronavac um pouco acima de 50%, com a AstraZeneca Oxford um pouco em torno de 76%, mas o que elas se propuseram nos ensaios clínicos foi reduzir caso grave e óbito. Mas nós precisamos vacinar, né? Então, existe um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, que estados e municípios devem se guiar por ele, mas com uma certa liberdade para fazer ajustes de acordo com as suas populações e os seus dados, né? Então, assim, eu sei que vocês trabalharam muito na preparação das salas de vacina, de ter pontos estratégicos de vacinação, de ter RH suficiente para uma vacina dessa monta, né? A questão do estabelecimento dos grupos prioritários, né, foi uma questão super importante, porque não dava para vacinar todo mundo ao mesmo tempo, então a gente identificar quem deveria ser vacinado primeiro, no caso, os idosos ganharam prioridade e os profissionais de saúde da linha de frente, né, e no caso do Mato Grosso do Sul também, os indígenas também estão nessa prioridade. Lidar com as vacinas não é tão simples, nós temos tipos diferentes, no caso, no momento, nós temos dois tipos de vacina, né, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford.
as duas precisam de 2 doses, e isso tudo tem que conviver com a sala de vacina funcionando para a rotina do calendário vacinal. Então, assim, é muito estresse, prestar muita atenção, porque qualquer chance pode ocorrer um erro de imunização, né? Então, isso é uma questão super importante para a atenção primária, né? Por que os idosos são prioridade, né? Esse gráfico que a gente fez aqui no município, eu acho que ele ajuda muito a ver. Se a gente olha do lado esquerdo, os não hospitalizados, a gente vê que existe uma predominância de casos, né, nas faixas etárias mais jovens. Agora, quando a gente olha para os casos hospitalizados, a gente vê onde está o problema, né? Quanto maior a idade, maior a taxa de incidência de Covid. E se vocês olharem que nos hospitalizados tem umas barrinhas escuras dentro, isso são os óbitos. Então, vocês vejam que os óbitos nas faixas etárias mais novas são muito menores, ocorrem muito menos do que nas faixas etárias mais idosas, né? Então, por isso, priorizar idoso, né? E a questão também de priorizar os idosos asilados, né? Em instituições de longa permanência, que tiveram vários surtos desse, que levou, assim, muitos idosos em cada instituição dessa, né? Os profissionais de saúde, né? Vocês sabem que a doença sendo prioritariamente transmitida por aerossóis, né? Pelo contato direto, pelo fato de respirar, pelo fato de falar, tossir, espirrar, foi extremamente afetada, né? Então, assim, essa pesquisa é recente, depois quem quiser está no portal da Fiocruz, das condições de trabalho dos profissionais de saúde, mostram que as equipes, né, as pessoas que responderam, né, falando da questão da força de trabalho ser majoritariamente feminina, principalmente formada por enfermeiros, né, 58,8%, 22,6% de médicos, mas vem fisioterapeutas, odontólogos, farmacêuticos e as demais profissões também, e cerca dos que responderam a pergunta, 25% deles foram infectados pela Covid. E nós perdemos muitos profissionais de saúde nessa luta, né? Nós sabemos disso, por isso eles receberam prioridade na vacina. Os desafios da vacinação são muitos, né? A identificação dos grupos, como eu falei para vocês, é o principal ponto. A gente precisa atingir cobertura. Essa cobertura é uma cobertura que não é conhecida, né? Diferente, a gente sabe que para o sarampo a gente quer pelo menos 95% de cobertura. Agora, para o coronavírus, a gente não tem uma ideia ainda, né? A gente precisaria de uma velocidade de vacinação para atingir muita gente, e a gente sabe que o insumo ainda está escasso. Vocês sabem que a gente está recebendo aos poucos as doses tanto do Butantan quanto da Fiocruz, então não dá para fazer planos muito longos, toda semana atualizando o calendário de quem é que vai ser vacinado naquela semana, tem que lembrar que tem que guardar as doses da segunda dose das pessoas que já tomaram a primeira, né? Como eu falei, a questão de ter mais de um produtor, a gente tem que minimizar os erros de vacinação, não pode tomar uma dose de um Coronavac e uma dose de AstraZeneca, não pode, tem que tomar 2 de uma, outra da outra. E vem a questão dos eventos adversos que estão sendo muito mais em relação à AstraZeneca do que em relação ao Coronavac. Para eventos adversos leves, as duas têm um percentual que não é muito importante, mas, assim, a vida real é o que a gente chama de fase 4 de acompanhamento. É uma vacina nova que foi testada na fase 1, fase 2 e fase 3 e foi colocada na vida real. Então, o que a gente está fazendo agora, e o papel de vocês é grande nisso, é anotar os problemas na fase 4. Então, por exemplo, esse caso de trombose trombose acompanhada de trombocitopenia, né, plaquetopenia, relacionada à utilização da vacina da AstraZeneca, foi uma descoberta de fase 4, isso não apareceu na fase 3, então foi descoberto na vida real. O que está acontecendo? Existe uma associação temporal entre a vacina e o aparecimento da trombose, existe já evidências que estão ligando a vacina a esse episódio, mas é ainda o evento raríssimo. A pessoa sendo vacinada, ela se beneficia muito mais, reduz o risco dela de morrer de Covid, e, assim, é muito raro e difícil, então ninguém está
desaconselhando o uso da AstraZeneca, muito pelo contrário, ela continua sendo utilizada no mundo inteiro para que se consiga a imunização da maior parte da população. Mas vocês têm essa questão do evento adverso. Então, a questão do evento adverso, ele também tem que ser notificado. E também não tem problema, está no mesmo site do ESUS-VR, do ESUS Notifica. Você tem lá, ou você notifica caso, ou você notifica evento adverso. Então, isso também facilita para que vocês possam descrever o que está acontecendo com a população que está sendo vacinada por vocês e que pode voltar para relatar um evento adverso. Bom, os maiores desafios para nós de vacinação hoje são a aquisição, a distribuição e aplicação. Na aplicação, nós somos muito bons, assim, né? Todo mundo diz isso todos os dias, né? A gente liga a televisão, tem alguém dizendo que o Brasil é maravilhoso em campanhas de vacinação. A gente sabe como fazer, a gente tem uma rede enorme de atenção primária, a gente abre postos volantes, né? Que hoje chamam ponto estratégico, mas é o famoso posto volante e tal, mas nós temos um problema de aquisição e um problema de distribuição. Então, se vocês olharem aqui o percentual de população que já recebeu pelo menos uma dose de vacina, a gente não está lá muito bem, né? A gente está na frente da Índia, mas a Índia tem 1,2 bilhões de pessoas, né? Nós só temos 220, 230 milhões, então a gente podia estar melhor nessa fita, mas a gente está com essa dificuldade de receber, de conseguir, né, comprar, porque vocês estão vendo que o mundo inteiro quer e a gente se atrasou nessa coisa de começar essa compra e se atrasou também na nossa qualificação como produtores de vacina, né? Bom, um último tópicozinho que eu queria passar com vocês sobre vigilância é a questão da vigilância genômica. O vírus, quanto mais espalhado ele fica, quanto mais alegre ele fica se multiplicando, ele induz erros nele mesmo durante a sua multiplicação, durante a sua replicação. E esses erros de replicação viral, eles podem ser contra o vírus ou a favor do vírus. Então, nós estamos indo se vocês olharem ali, quando as faixas são só de 4 cores, assim, nós estamos indo com umas variantes que não estavam causando um problema, né? O primeiro problema nosso foi a suscetibilidade geral da população, causou a primeira onda, e depois nós ficamos até num período que a gente achou que as coisas não iam ser tão ruins. Depois começaram a aparecer novos casos. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em novembro, dezembro, nós tivemos muitos casos. Aí era a variante P2, que foi originária do próprio Sudeste, provavelmente do Rio de Janeiro mesmo, mas que não causou tanto problema quanto a variante P1, que foi primariamente identificada em Manaus, é chamada de variante de preocupação, ou VOC em inglês, VOC, e que é chamada de variante brasileira, não devemos dizer que é de Manaus, é uma variante brasileira, e que causou aquele desastre em Manaus, em dezembro, que vocês devem estar lembrados, né, que as pessoas, acabou o oxigênio, um terror total, e que se espalhou pelo Brasil. Então, hoje, nós vemos que nesse site que a gente pode acompanhar essa questão da vigilância genômica, que é o seguinte, pega-se depois que é feito o PCR é positivo, se ele tiver um CT abaixo de 27, você pode sequenciar. E aí tem que ter laboratórios próprios para isso. E aí esses laboratórios são distribuídos no país e cada estado manda para um laboratório. Se não me engano, Mato Grosso do Sul manda para Adolfo Lutz, em São Paulo. O nosso do Rio é feito na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Então, no Mato Grosso do Sul, inicialmente teve muito atraso das respostas dessas variantes, mas a gente já vê que já temos uma variação aqui grande, com muitas variantes já aparecendo, diferente do que estávamos vendo, né? A gente vê que Goiás já tem muita P1, então, assim, o Centro-Oeste certamente caminha todo para o mesmo, para esse destino de receber novas variantes, ou até aparecer uma nova variante no Mato Grosso do Sul. Nós já temos uma variante nova na Bahia, já temos uma variante nova no Maranhão, já temos mais uma variante nova
no Rio Grande do Sul. Então, assim, enquanto a gente não controlar o vírus, essas variantes vão aparecer. E elas são um problema para a vacinação, porque a grande preocupação é que as vacinas percam eficácia pela emergência das novas variantes. Vocês já devem ter ouvido falar também que, por exemplo, hoje a gente tem 3 variantes que são de muita preocupação. A do Reino Unido, a B117, que se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. Se espalhou pela Europa também. A gente tem poucos casos aqui no Brasil, porque as viagens internacionais tinham diminuído. Nós temos a da África do Sul, a B351, que é atualmente a que mais preocupa, porque já a vacina, por exemplo, a vacina da AstraZeneca foi testada lá contra a variante e a resposta foi diminuída. Lá na África do Sul. Aqui nós não identificamos até agora a variante 351. E temos a variante brasileira, a P1, que, pelos estudos apresentados até agora, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac ainda são eficazes. Mas o medo é que toda a comunidade internacional tenha que a gente tenha produção de vacina, está distribuindo a vacina e vem uma variante nova que a vacina não responde. Que a vacina não responde com a mesma eficácia, não tem o mesmo poder de resposta. Isso atrasaria muito a questão da vacinação, porque vai ter que voltar para trás, produzir novas plataformas com o novo vírus, né? Isso tudo dá muito trabalho. Então, concluindo, para não ficar falando demais e poder conversar um pouco com vocês, né? Na atenção primária, nós temos o papel de assistência, né, com a identificação de casos suspeitos, testagem ampla, rastreio e orientação para contatos. Temos a questão da notificação, a gente conta muito com vocês para notificar. A vigilância não tem pernas, né? A vigilância parece que é um ente, assim, né? Ah, fala com a vigilância. Não, a vigilância são pessoas, que nem são pessoas na assistência, são pessoas, normalmente em número muito menor do que tem na assistência, que precisa da informação produzida na ponta, tanto na atenção primária, quanto na urgência e emergência, quanto nos hospitais, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Claro que a gente tem uma pessoa de vigilância no hospital, uma pessoa de vigilância no distrito sanitário, uma pessoa de vigilância na urgência e emergência, mas normalmente é uma pessoa contra todo mundo que está, o número de pessoas que trabalham ativamente na assistência, né? A gente precisa de ajuda para que a gente possa identificar esses momentos diferentes da epidemia, podemos avaliar o valor das ações de mitigação restritivas de circulação, e possamos identificar mudanças no quadro clínico da doença, né? Por exemplo, vocês estão vendo que agora o que se ouve é que, olha, tem mais gente jovem ficando doente, mais gente jovem precisando de CTI, né? Isso parece que realmente a internação dessas pessoas está aumentando, dessas pessoas mais jovens, e parece que já está havendo um certo efeito da vacinação na redução de internação e de óbitos nas pessoas mais idosas, principalmente aquelas com mais de 90 anos, que já tomaram 2 doses com Coronavac, que parece que já estão num patamar melhor, né? Mas, de qualquer maneira, a vacina não é sinal de saída. Eu não posso ir para a rua sem máscara porque eu tomei vacina, tomei 2 doses, nada disso. Eu tenho que continuar praticando os mesmos cuidados, porque nós não sabemos se a emergência de novas variantes vai trazer novos problemas e as pessoas já vacinadas podem, como eu falei para vocês, não é certidão de imunidade, é um certificado de possível redução de gravidade de óbito. É isso que as vacinas representam hoje, tá? E a vacinação é a nossa única forma de controlar a pandemia, a gente deve estimular a vacinação, não deve deixar as pessoas, mas eu não quero me vacinar, eu não quero... Não, nós temos que estimular as pessoas a se vacinarem, a vacinação é a única forma de controlar. Agora nós precisamos da proteção coletiva da vacina, não é uma decisão individual, né? E a vacinação é a nossa arma para reduzir a emergência de variantes. Tá bom? Então, esse era o último. Então, eu vou parar parar e a gente pode passar, então, para perguntas, como vocês quiserem. Obrigada pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Quando a gente conversou sobre
o tema da aula, né, Valéria? Eu não imaginava uma encomenda tão bem feita. Muito obrigada aí por todo o compartilhamento. Acho que tudo que todo mundo que está aqui até essa hora gostaria de ouvir e um pouco mais. Esse diálogo agora, aqui estamos falando muito bem colocada sobre as variantes, o Matheus aqui colocando aqui no chat. Vamos deixar aqui para os residentes abertura de perguntas e a gente vai dialogando. Alguém quiser abrir o microfone, habilitar o microfone, colocar as perguntas no chat e a gente vai conversando. Ana Luísa, eu que agradeço por você ter me dado a oportunidade de apresentar para eles essas questões que são tão importantes, né? E ressaltar essa questão do trabalho tão assim, importante que a atenção primária faz e que tem esse papel, né, duplo agora, triplo, eu diria, né? Porque tem tudo que fazia antes, mais a Covid e mais a vacinação, né? Então, é um papel triplo que estão fazendo muito bem. Pois é, a atenção primária se reinventando mais uma vez, né? Isso. Se reinventando. Se algum residente quiser habilitar o microfone, compartilhar um pouquinho da experiência. Ana, eu não sou residente, né? Meu nome é Matheus, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, pode ser? Claro, com certeza. Seja bem-vindo. Bom, eu sou Matheus, eu sou sanitarista de formação, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, lá na P4, depois na P51, né? Quando eu vi a chamada aqui que seria Valéria, eu falei, não vou, porque além de estar com saudade, é sempre bom ouvir Valéria, né? Mas hoje eu atuo no meu município natal, que é em Minas Gerais, na cidade de Cataguases. Então, hoje um dos nossos grandes desafios aqui, enquanto município de médio porte, é fazer com que os sistemas de informação do Ministério eles conversem, né? Quando a gente vai fazer uma análise, a gente tem sempre que pegar os dados do SUS-VE, aqueles dados do SIM, os dados do CIVEP-GRIPE, e muitas das vezes até aqueles dados que nós confeccionamos nas nossas planilhas de Excel. E eu acho que esse é um desafio muito grande dos municípios, principalmente os municípios menores, onde a gente hoje, infelizmente, ainda vive uma dupla epidemia, que é a epidemia da dengue e a epidemia da Covid, e mais a vacinação, né? Então, assim, os profissionais, eles estão cansados, nós estamos cansados, sobrecarregados, principalmente nós da vigilância, que somos um número menor, né? Hoje nós somos só 2 técnicos dentro da vigilância epidemiológica aqui do município para dar conta do município todo. Então, assim, eu queria saber, assim, da Valéria ou de outros colegas, quais são, assim, as melhores estratégias para que a gente consiga agilizar o processo de análise de dados mais rápidos, assim, com mais fidelidade, sendo que a gente sabe que as bases do Ministério hoje elas não conversam, né? Quais são as estratégias que a gente pode tentar implementar no município para que as ações sejam feitas, pautadas numa melhor forma possível, né? Oi, Matheus, é muito bom ver você de novo. Bom saber que você está firme aí no seu município. E, assim, essa questão da análise, né, ela vai depender muito do grupo que você tem para trabalhar, né? A gente passa pelas mesmas dificuldades numa escala maior, você lembra disso, né? Das nossas dificuldades, né? Então, assim, no momento que a gente está trabalhando com essa questão do COI, né, que eu falei do Centro de Operações de Emergência, a gente montou uma equipe de análise, né, que basicamente tem eu, o Oswaldo Gonçalves Cruz, da Fiocruz, que está com a gente, que é estatístico, né, assim, bioestatístico, então ele nos ajuda muito. Tem o Eugênio, né, que é do Sinan, que você conheceu, que tem uma formação de TI, nos ajuda muito, mais um geógrafo e mais 2 analistas de sistema, e, na verdade, assim, aí a gente consegue fazer um mínimo de análise mais automatizada, mas assim, na questão de municípios menores e com menos gente, eu acho que a gente tem que fazer
os casos ainda cabem no Excel, eu acho que trabalhar com Excel ainda é a coisa mais fácil, porque você consegue fazer a mesma planilha, a mesma tabulação, e você, daquela tabulação, você joga e produz seu dado de fácil consumo, que eu acho que isso é muito importante também, né? Nós temos que ter dados que a gente use para comunicar, tanto para gestores quanto para a população, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de ter esse mínimo, né? Então, assim, conhecer quantos casos eu tenho, quantos são internados, quantos morrem, isso é muito importante, né? E na questão da vacinação, quanto eu estou vacinando a população, né? Que eu estou me propondo, segundo aqueles grupos, né? Então, eu acho que não dá para fugir muito, porque, assim, como você disse, né? A gente tem que juntar as bases para fazer o trabalho, tudo isso. A solução de Campo Grande passa muito pela TI também, que tem na CESAL, por exemplo, que eles têm uma coordenação de TI que ajuda trabalhos com eles. Então, quando você tem mais pessoas, aí você pode produzir painéis, dashboards, essas coisas, mas se não, vai fundo, né, assim, decide. Eu quero que o meu boletim, vamos supor, tenha essas informações, e essas informações que eu vou produzir e vou mostrar. E aí eu posso passar para o gestor, posso passar para a população, tá? Perfeito. Respondido, acho que super respondido. O desafio do sistema de informação também foi colocado na nossa discussão que a gente teve com a Jaqueline anteriormente, do quanto a gente precisa ainda integrar os nossos sistemas de informação e na ponta o quanto isso desgasta também o profissional. E tem que utilizar o ESUS, AB, e tem que utilizar o ESUS-VE, as informações acabam se perdendo, mas ao mesmo tempo o quanto é importante o profissional de saúde, no caso dentro de um programa de residência, a importância da notificação, como foi falado ao longo de todo o processo, o quanto isso é a informação para a ação, né? A partir das informações em saúde, a gente define as prioridades e planeja, por exemplo, a vacinação, planeja a partir dos óbitos, qual é o perfil de população que deve ser vacinada, então, por isso a notificação é sempre muito importante, e esses sistemas precisam estar sempre qualificados. A gente observa aqui no Rio ainda que a gente ainda precisa qualificar mais o nosso SUS-VE, a gente tem trabalhado isso de maneira bem próxima aqui. Mesma coisa com a questão do CPNI, a gente também tem as doses registradas no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. Acho que não é diferente de nenhum outro município. E isso é um desafio para as equipes, né, que estão sobrecarregadas com tantas atividades, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende o quanto esses sistemas de informação precisam estar atualizados, consistentes, com dados de informação em saúde, para que as decisões e os planejamentos sejam feitos de forma adequada e assertiva. Muito bem falado, Ana Luísa. Eu acho que essa questão assim, desse entendimento, né, de que a vigilância ela nasce no território, ela não nasce no ente que fica na Secretaria Municipal de Saúde, ela nasce no território, né? Aquele acontecimento, seja um nascimento, seja, né, uma morte, seja uma síndrome gripal, uma dengue, uma sífilis, uma tuberculose, ela está ali no território, né? Tem até uma pergunta no chat, né, falando que como poderia otimizar, né, para ter dados mais fidedignos. A otimização passaria pela tecnologia de informação. Nós precisaríamos de sistemas melhor construídos, mais atuais, pelo Ministério da Saúde, né? Porque nós usamos programas muito antigos, né? Com bases tecnológicas muito antigas, que mal permitem alguns remendos. Então, assim, essa é a dificuldade. O certo seria, se eu coloco no SUS-AB, que eu estou atendendo uma síndrome gripal, ele deveria automaticamente abrir e dizer: é suspeito de Covid, vai notificar? E você continuaria na mesma tela ali e estaria feito, e isso iria para uma base única. Né? Então, nós tiraríamos tudo de uma base única. Mas vocês sabem como é difícil para a gente tirar qualquer coisa, né, dos dados hoje em dia, né, por causa desse atraso tecnológico que a gente vive. E aí a gente fica com nessa exaustão da notificação, né? Mas, assim, vocês estão vendo que toda essa construção parte de vocês. A gente não teria nada para falar na vigilância se não houvesse o trabalho da ponta, se não houvesse o trabalho de vocês, né?
Exatamente. E aí, assim, pegando um gancho, eu acho que a nossa também, além da dificuldade das equipes serem como fontes notificadoras, a gente aqui ainda vive um plus, que são a questão dos laboratórios privados, que eles fazem os exames, aí até que eles notificam o caso no sistema, vai aí 2, 3 dias, e aí eles não entendem que eles têm que notificar a suspeita da síndrome gripal, eles já notificam com um teste ou positivo ou negativo, e se o usuário está circulando está perdido dentro do sistema de saúde, e aí quando a gente recebe a notificação para passar para a equipe de estratégia da família, a pessoa já está quase saindo lá dos 10 dias preconizados para isolamento, ou não fez o isolamento de forma correta, não foi muito bem orientada, aí já tem pessoas sintomáticas na família, e aí vai tudo desencadeando, né? Eu acho que também uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado é a sensibilização do profissional que está em ambiente privado, né? Principalmente laboratórios. Essa é uma outra questão que acrescenta ao problema, né? E muitas vezes os laboratórios privados acham que eles só têm que notificar os positivos, e todos aqueles suspeitos que não foram positivos e que poderiam não ter sido positivos porque não estavam na época certa de fazer o exame, que precisariam de acompanhamento e orientação, não recebem essa orientação, né? Porque eu vejo aqui no laboratório privado aqui, outro dia eu fui tirar sangue, as pessoas chegam e falam assim: posso fazer exame de Covid? Pode. Precisa de pedido? Não. É só sentar. Se for sorologia, né? Se for colher sangue, é só sentar e coletar. Paga e pronto. Mas o que acontece depois com essa pessoa, ninguém sabe. Então, assim, esse papel da atenção primária, por ter essa capilaridade, por atingir uma parte muito maior da população do que os planos privados, né, vamos dizer, do que a saúde suplementar, é muito importante nessa questão da orientação, né? É completamente diferente um caso orientado na atenção primária de um caso que vai porque quer o laboratório privado, colhe o exame e vai embora. Está negativo, não quer saber, não interessa que o resto da família está doente em casa, ele vai ficar na rua porque o exame dele é negativo, né? Eu acho que essa questão do laboratório também se estende para as unidades privadas. A própria questão do cuidado com a notificação, com a informação, das unidades privadas. Isso. Tanto na equipe de resposta rápida, na emergência, na urgência, nos casos internados. Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma questão da notificação silenciosa, que são aqueles pacientes aquelas unidades hospitalares que podem não estar notificando, ou estar notificando com atraso, e isso muda o perfil da curva epidemiológica, então é importante que a gente receba essas notificações em tempo adequado. Por eu estar agora numa coordenação diária, acompanhando isso muito próximo ali com a minha divisão de vigilância em saúde, a gente também observa o quanto essas unidades hospitalares privadas ainda precisam estar cada vez mais qualificadas, mais afinadas com esses sistemas de informação, e como é o papel da atenção primária também buscar essa integração, essa qualificação, essa aproximação, interlocução com esses serviços, porque muitos deles também não entendem a importância da notificação, também não conseguem compreender, são hospitais que não têm rotina, muitas vezes as pessoas mudam nos setores, no próprio núcleo de vigilância hospitalar, então a gente consegue fazer um bom trabalho, mas aquelas pessoas mudam, e aí aquele trabalho se perde, entram novas pessoas, e a gente precisa também dar rotina para essas unidades hospitalares. Isso também se aplica para esse processo, e se a gente não tem essas notificações, como é que a gente vai fazer vigilância dos contatos domiciliares, como é que a gente vai dar seguimento a esse cuidado, que é o papel da atenção primária no território. Isso mesmo. A questão do serviço privado, assim, como a Ana Luísa falou, é um trabalho. As nossas divisões de vigilância de saúde estão constantemente em contato, relembrando, pedindo, cobrando, né? A gente já sabe quais são as unidades que nunca notificam, que a gente tem que ficar no pé todo dia pedindo e tal, né? Isso acontece em todos os municípios, né? Mas, enfim. Pois é, o ESUS continua em construção, botaram aqui no chat, né? Essa é uma questão que vem sendo discutida, a gente não parou de discutir, não, a gente, inclusive, conhece as pessoas que estão lá trabalhando diretamente com a questão do Ministério da Saúde, né, de pensar o ESUS, de melhorar o ESUS, e a gente tem ficado
no pé, conversando, né? E não é de hoje, né? A gente espera desde 2010, nós já estamos em 2021, que o SINAM, que é o Sistema de Agravo e Notificação, né? Que fosse mudado para uma plataforma avançada, que fosse baseado na web, que ele não é, né? Instalação local, né? Então, tem que fazer papel para digitar depois, e transferir lote, dá um trabalho miserável, e, enfim. E até hoje isso não aconteceu, né? Mas, assim, eu queria pedir a que vocês, né, que estão na residência, né, que estão, assim, motivados nesse começo, que não percam a fé que as coisas podem melhorar, mas que, nesse momento, a gente precisa muito desse trabalho. Eu sei que é um trabalho que é muito maçante, porque vocês estão muito sobrecarregados, eu imagino o cansaço de vocês nessa hora do dia, depois de passar o dia inteiro atendendo, vacinando, notificando, preenchendo o CPNI, né? Porque cada dose tem que botar todos os detalhes, né? Lote, data, os dados pessoais, quer dizer, dá muito trabalho, né? Mas que depois, eu gostaria que vocês ficassem com a seguinte imagem, né? Quando vocês passarem a olhar um dado agora, um gráfico da cidade de Campo Grande, vocês pensassem, poxa vida, meu trabalho ajuda a construir isso aí. Ninguém poderia estar falando que a cidade tem tantos casos, ou testou tantas pessoas, se o que eu faço todos os dias, ou vacinou tantas pessoas, não tivesse ali, e se eu não estivesse colaborando com esse processo. Então, assim, é pensar que esse é um trabalho coletivo, não é um trabalho é um trabalho que só se constrói junto, não existe ninguém que vai saber de tudo se vocês não tiverem todo esse trabalho. Então, é um trabalho para ser muito prezado mesmo e aplaudido, tá? Valéria, eu acho que é isso aí. Eu acho que fazer isso e a gente vê o trabalho, a continuidade do trabalho, né, desde o profissional notificador, a gente que está ali na consolidação dos dados, na formulação dos painéis, na formulação dos dados, essa valorização que o profissional tem com os dados, a gente vê isso de uma forma muito, muito bonita, né, muito legal. E eu acho que, assim, de todas as coisas ruins que a pandemia trouxe, acho que trouxe uma única coisa boa, que foi dar visibilidade às vigilâncias epidemiológicas, às vigilâncias de saúde. Nunca se falou tanto em vigilância, nunca se falou tanto em epidemiologista, nunca se falou tanto em qualidade de informação dos dados, e eu acho que isso é mais um aprendizado que a gente que está sempre, né, batendo nessa tecla nisso. E os profissionais também, esses profissionais que estão na academia hoje, já estão saindo com um olhar também maior, um olhar mais apurado, com uma certa importância, né, do que umas formações anteriores, de 10 anos atrás, né? Então, é muito legal hoje a gente vê direitinho essa continuidade do trabalho, desde a notificação até a produção do dado final, as propostas de implantação e implementação das estratégias. Isso deixa a gente, assim, bem, bem feliz, né? Como você disse, o Sinam precisa melhorar realmente. Quem dera se todo o Sinam fosse igual ao Sinam da dengue, fosse online, e cada um fazendo a sua notificação, mas eu acho que a gente deu uma boa guinada aí na visibilidade da vigilância agora com a pandemia. Com certeza, eu acho que a gente tem que passar para frente essa questão de que a vigilância tem que estar integrada com as ações de assistência, principalmente com a atenção primária, porque a maior parte dos agravos que a vigilância se ocupa estão na atenção primária, nascem lá, né? O maior número de notificações no Rio de Janeiro, tirando Covid, tirando a epidemia de dengue, é de, por exemplo, antirrábico, né? Da vigilância do acidente com exposição à raiva. É o maior número. O segundo maior é a tuberculose. Então, vocês veem como tudo está ali na atenção primária, né? É uma questão ali que a gente tem que estar... Quando tem dengue, quem é que segura o barco da atenção primária? Da dengue, a atenção primária, né? Porque a maior parte dos casos não vai ser grave. E a mesma coisa está acontecendo agora. A gente teve a Zika, tem chikungunya, todas essas epidemias já nos ensinaram muito, né? Então, assim, eu espero que vocês consigam continuar trabalhando firmes, tenham muita força,
e sabendo que a gente valoriza muito. Nas nossas reuniões lá no COI, são diárias, né? A gente todo dia tem uma reunião de briefing às 9 da manhã, e a gente tem a participação da atenção primária, da vigilância, da urgência e emergência e tal, e a gente está sempre ressaltando esse papel da atenção primária na construção do conhecimento sobre a doença, dos dados, de quanto a gente precisa deles e o quanto a gente pode trabalhar junto, né? Então, assim, vigilância não existe sem atenção primária, a gente precisa estar trabalhando bem junto. Olá, Valéria. Boa noite a todos. Oi, Ana Paula. Tudo bem, Valéria? Tudo bom? Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Estive com a Valéria nos primeiros meses aí de 2021 lá no COI, aproveitando a oportunidade para falar um pouco do COI, né? Assim, aprendi um monte com o timaço que está lá no COI, e o que eu aprendi lá de mais importante foi a importância da comunicação para a rede, né? O quanto que comunicar é importante, principalmente num momento como esse, e o quanto que tudo fica mais tranquilo quando a rede, de fato, conversa. A oportunidade que a gente tem, né, de conversar com a equipe de vigilância, na mesma hora de montar uma reunião com a equipe de vigilância, com a atenção primária e com a atenção hospitalar, em menos de 5 minutos, é muito interessante. E o quanto que isso é importante para a gente na atenção primária, fala o tempo todo sobre o trabalho em rede, a importância de trabalhar em rede, como que isso impacta positivamente o território. E quando se trata de uma pandemia, de fato, esse trabalho em rede precisa ser fortalecido ainda mais. E o COI, ele permite muito isso, né? A gente consegue conversar com cada uma dessas partes de uma maneira muito mais viável, muito mais tranquila, para a gente conseguir passar da melhor maneira possível para a ponta, para os coordenadores e para a ponta de uma maneira mais fluida, né? Quanto que isso foi importante. Isso mesmo, Ana Paula. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Fazer mais alguma pergunta? Trazer mais algum questionamento? Rejane nem falou hoje, Rejane. Oi, Ana. Oi, meu bem. Tudo bom? Bom, Tudo bem? a vigilância, eu concordo plenamente, é uma peça fundamental, é o território, é a base, é a atenção primária em saúde, porque é dali que migra, que a gente consegue extrair, né, a maioria das informações. São trabalhos mútuos da equipe, né? Todo mundo está integrado, todo mundo pode realizar, cada um com as suas competências. E como a Valéria citou a questão da vacinação, a importância, tudo, eu vejo os colegas que são efetivos pela CESAL, a sobrecarga deles, principalmente, nós estamos sobrecarregados enquanto residentes, mas eles estão extremamente. Eu estava até conversando ontem com a minha preceptora a respeito da preocupação com os técnicos de enfermagem, porque essa questão da vacinação, que toda hora tem que se reinventar os processos de trabalho, às vezes a gente fica sabendo sempre em cima da hora, o usuário ele não compreende essa questão, esses processos de trabalho, ele só quer saber que ele quer tomar a dose dele, garantir a dose para o familiar dele, e o quanto os colegas estão adoecendo. E é triste, né? É muito triste, porque se sobrecarrega ali na base, aí eles têm os plantões extras dele, assim como os ACS também em campo. Então, assim, mas estamos firmes e fortes. Uns pegam um atestado, passam uns 15 dias, voltam, e aí a gente conversa, tenta nos ajudarmos, né, uns aos outros, mas é um cenário, assim, como o Matheus colocou,
que é uma experiência única para nós. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia vivenciar na minha profissão uma pandemia. Então, assim, de toda a questão negativa, o aprendizado é muito maior e é muito gratificante você poder ajudar tanto o usuário quanto aos colegas também, que a gente não pode esquecer os profissionais, né? E frisar, como foi na aula anterior, que foi até mesmo você citou bastante a respeito da questão da saúde mental no futuro, né, Ana? Como estaremos lá na frente. Mas a aula foi maravilhosa, como sempre. Obrigada, Regiane. Valéria, acho que a gente pode, então, encaminhar por suas considerações finais, para a gente encerrar. Já ultrapassamos aqui o tempo da aula, mas é sempre assim, né? A gente ultrapassa quando a discussão é boa e quando tem muito para a gente dialogar. Isso. Então, gente, foi muito bom ter esse tempo com vocês. Eu sei que vocês estão sobrecarregados, cansados, mas espero ter outra oportunidade de interagir com vocês. Assim que as coisas melhorarem, a gente deve estar indo mais a Campo Grande e interagindo mais, mas qualquer coisa também podemos fazer por aqui, né? Foi muito legal, eu acho que espero que vocês tenham muita força interior para seguir nesse trabalho. Espero que seja um sucesso cada passo na residência, que vocês, quando concluírem a residência, continuem dedicados à atenção primária, porque é uma coisa fantástica esse trabalho, né, que vocês fazem. Então, uma boa noite a todos, eu agradeço muito.